Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes, Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. Oi, para você que nos acompanha, nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Nota 1000, que faz parte de todo esse projeto do Nota 10, nessa reta final de preparação para o Enem 2023. E hoje eu tô em casa, porque eu sempre falo nos podcasts que eu sou de humanas. Então hoje a gente vai falar de filosofia com o professor Samuel Whitley. É isso, professor Samuel Whitley? É isso mesmo, é. A gente estava falando que o nome dele é um pouco difícil. Os alunos erram muito? Muito mesmo. Inclusive, eu tenho que praticamente, tá reforçando. Gente, é o Whitley com U, não é com W. Mas assim, não tinha outro sobrenome? Olha, assim, a minha mãe me disse que meu sobrenome tinha que ser Samuel William, né? Eu cresci com isso na minha cabeça. Só que depois de algum tempo, fui conversar com ela falou que meu nome foi fruto de um erro. Eu fiquei, tá bom, pelo menos eu sou o único. É isso. Eu acho que foi, né? Porque eu já procurei já na internet e só achei outro Whitley, eu acho, um cara de Minas Gerais. Uhum. Mas eu acho que foi um erro mesmo, acho que acertou. E aí, os alunos chamam você como? Quais são os melhores? Eles top me 3? chamam de Whitley, né? Whitley. E assim eu já me acostumei, Mas né? quando eles erram, quais são top 3 de erros? Rapaz, eles falam que eu não sei se eu posso falar aqui, não, sabe? Eu não posso falar. Porque, não sei se é... Não é adequado. As diretrizes, né? Não, a LGPD, ela não... Pois é. Mas eles erram bastante. Bastante. Aí o Samuel, Whitley, tanto faz, não tem gancho não. Qualquer coisa. O importante é chamar você, né? Me chamando, não tem gancho com isso não. Então é de boa. E além do seu nome, o que é que de filosofia que eles mais erram? O que de filosofia eles mais erram? Olha, praticamente tudo, né? Nossa, assim, eles estão bem tristes agora, inclusive. Porque assim, a disciplina de filosofia, ela não é uma disciplina que tem uma história consolidada, né, na educação pública, então ela é meio que uma disciplina ioiô. Ela entra, sai. Só a partir de 2008, né, que ela se tornou uma disciplina obrigatória. E a gente tá lá, né, capengando, ensinando, mas uma dificuldade que eu percebo que eles têm bastante, às vezes, é em relacionar os conceitos com os autores, né? Então, por exemplo, eu estou explicando, sei lá, um Platão da vida, e aí eu vou trazer uma série de conceitos da filosofia do Platão. E aí depois eu explico Aristóteles. Aí quando eu faço provas, eu percebo que às vezes eles misturam. Então é uma dificuldade que é bem, né, que se repete, né, com uma certa frequência. Como é que faz para não misturar? Rapaz, eu acho que assim, para você não misturar, é você tentar internalizar que a filosofia ela é um diálogo, né? Então, por mais que esses caras tenham conceitos diferentes, no fundo, eles estão debatendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, em relação ao Platão que eu citei, o Platão ele fala muito sobre a questão da realidade, né? Ele fala muito sobre a política, sobre como devemos organizar a sociedade, assim como também o Aristóteles, né? E aí a dica que eu daria era saber que eles estão fazendo um diálogo, só que cada um tem uma perspectiva distinta, né, sobre aquele objeto. Professor, eu sempre gosto da gente falar aqui no podcast, né? Porque esse espaço é um ambiente mais descontraído do que a aula propriamente dita, né? Coisa formalzinha, chata, né? assim. Não, chata não, porque as aulas de nota 10 são legais. As aulas de nota 10 são legais. Assim, aquele formato é aquela coisa formal, né? Assim. E aí eu gosto da gente sempre falar sobre os assuntos que mais caem no Enem, porque aqui a gente tem uma oportunidade de conversa, de ter um diálogo, uma troca melhor e até mesmo tornar uma coisa mais descontraída. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são os principais temas de filosofia que nós precisamos estar por dentro para fazer a prova de ciências humanas? Olha, em relação à disciplina de filosofia, até uma coisa que eu já fico repetindo tanto que às vezes eu não sei, sabe? Mas o que eu posso dizer com certeza é que filosofia antiga é um conteúdo que vai estar presente na prova do Enem. Eu estava até em casa vendo uma notícia, não me lembro onde foi que eu tirei. Não me lembro se não sei se foi no site do INEP, alguma coisa, que trazia alguns demonstrativos, né? E a estimativa era que cerca de 50% de todas as questões de filosofia que ocorreram do Enem de 2009 a 2022 eram de filosofia antiga. Então é importante que o aluno saiba quem foram os pré-socráticos, né, que eles tenham conhecimento dessa discussão acerca da origem do universo. É importante que ele saiba quem foi a figura do Sócrates, né, que é uma figura ímpar, né, na história do pensamento. A própria questão dos sofistas, Platão, como eu já citei, Aristóteles. Então, a minha dica mesmo é que o aluno concentre em filosofia antiga.
Filosofia moderna também, né? É um assunto que sempre está muito presente, porque filosofia, enquanto disciplina de conhecimento, ela segue aquela divisão da história, né? De história antiga, se bem que história tem a pré-história, mas geralmente a gente fala que a filosofia pode ser dividida em 4 períodos: a antiga, a moderna, aliás, a medieval, moderna e contemporânea. E no Enem, o que eu tenho percebido, não só eu como todos os professores, é que filosofia antiga e moderna são os assuntos que o aluno deve ter mais cuidado. Da filosofia antiga, quais são as principais características que eu tenho que pensar? Vou fazer um mapa mental aqui, filosofia antiga. Vou puxar setinhas. O que é que eu não posso esquecer da filosofia antiga? Não pode esquecer que a filosofia ela surge como uma ruptura com o mito. Então, os primeiros povos, quando tentavam explicar a natureza, eles utilizavam de narrativas mitológicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, os gregos, né? Que tem a famosa mitologia grega e etc. E a filosofia ela já surge como uma forma racional de tentar explicar esses fenômenos. Então, o aluno ele tem que entender, principalmente, que o nascimento da atividade filosófica começa com essa tentativa de olhar para o universo, né? Olhar para a physis, para a natureza, e tentar encontrar o princípio que cria todas as coisas. Nossa, mas o pessoal da filosofia chegou sendo chato, né? Pra caramba. Nossa, tava todo mundo, o universo, a origem, mitologia. que é uma inquietação humana, né? Nós somos curiosos, então a gente tem essa tendência de querer saber o porquê das coisas. Então é uma coisa que o homem, a humanidade carrega, e os filósofos praticamente foram aqueles que intensificaram, né, essa reflexão. Mas todo mundo tem esse tipo de reflexão. Não, mas é que o pessoal tava de boa, pensando assim, né, o que é a vida, onde estamos. E assim, tendo toda a liberdade poética pra pensar, e aí chega o pessoal, não, vamos pensar de uma forma racional? E se a gente pensar assim, não. Assim, não é tão simples assim, né? Porque eu tô dando um resumão, tem todo um processo histórico e etc. Existiram condições que favoreceram isso, mas, né, em linhas gerais é isso. A gente costuma ver, eu vejo bastante pessoal falando sobre como algumas disciplinas, principalmente, por exemplo, história, né? Acho que não tem como a gente falar filosofia sem falar de história. Como história é sempre uma grande fofoca. Sim. Eu acho que foi até uma estratégia que o jovem moderno encontrou para gostar mais de história, né? Se você pudesse contar, por exemplo, você falou que é importante a gente conhecer Sócrates. Sim. Se você pudesse contar a história de Sócrates como uma grande fofoca, como se ele fosse alguém que você conhece, pra mim, como você contaria? Rapaz, uma fofoca de Sócrates. É porque, assim, tem outra figura da filosofia que eu acho que seria até mais adequada do que o Sócrates. Não que Sócrates não seja importante, que é a figura do Diógenes. Por quê? Porque a vida desse cara é muito engraçada, né? O Diógenes, ele tá dentro... A Diógenes é o seu amigo, você vai me contar uma fofoca pra... Vá. Só assim pra contextualizar, né? Isso, vai. O Diógenes, ele fez parte da filosofia helenística, que já é praticamente ali o finalzinho da filosofia antiga. E os pensadores nesse período, eles viram que a Grécia estava entrando em declínio, e eles tentavam encontrar formas de ajudar as pessoas a lidarem com suas angústias. Então, como é que eu posso encontrar felicidade em um mundo que está em caos, né? Em miséria, em tristeza? E aí a filosofia helenística vai trabalhar muito com o conceito de ataraxia. Como é que eu posso encontrar a minha felicidade nesse mundo que está em caos? E aí a gente tem o cinismo, o estoicismo, que são escolas filosóficas que tentam responder isso. E por que eu citei o Diógenes? Porque o Diógenes, ele era helenístico, então ele tentava dizer o que era felicidade, e algumas fofocas sugerem que ele teria conhecido a figura do Alexandre o Grande, né, o grande imperador da Macedônia. E aí, o que é que o Diógenes defendia? Ele defendia que para você poder ser feliz, você tinha que ter uma vida sem bens materiais. Então, literalmente, você tinha que viver como um cão. Tanto que ele morava num barril, né? Ele morava num barril, ele não tinha nenhum tipo de... Isso o próprio Chaves da época. Não Chaves. Tem uns boatos, né? Não sei se é verdade, não sei se é fake news, me desculpem, que o Roberto Gomes Bolanhos, ele tava lendo textos de filosofia helenística. Sério? Eu vi isso na internet, não sei se é verdade. Carece de checagem. Então, tem Mas aqui a gente tá falando de fofoca. Fofoca. Tem isso, não sei se é verdade. E aí, reza a lenda, né, que o Alexandre o Grande teria ficado encantado. Pera ainda, esse cara vive com um cachorro, mora num barril, não tem praticamente nada. Como é que esse cara consegue ter essa serenidade? Eu quero conhecer esse cara. Aí ele teria chegado, né, pro Diógenes e perguntou: tu sabes quem eu sou? Eu sei. Você é Alexandre Magno, imperador da Macedônia. E aí ele começou a se pabular, como a gente diria lá na minha cidade, em Apodi. Diógenes, tudo que eu tenho aqui, tudo isso aqui me pertence. A Grécia, eu conquistei tudo. E eu gostei de você. O que você me pedir do meu império, eu vou lhe dar. Você quer dinheiro? Você quer luxúria? Você quer bebida? Você quer prazeres? O que você quiser, o pai, né, vai lhe garantir. E aí Diógenes olhou e falou: então você está me dizendo que o que eu pedir, você vai me fornecer? Vou. Pode pedir qualquer coisa. Finge que eu sou o Neymar, né? Finge que eu sou o Neymar, pode pedir qualquer coisa.
E aí Diógenes olhou para ele e falou o seguinte, Diógenes estava deitado, né, assim, no chão. Eu só quero que você faça uma coisa. O quê? Só quero que você saia da frente para eu poder ficar olhando pro meu sol. Essa, de fato, é uma história que já é, né? Há indício de que foi verdade, né? Então existe toda uma questão sistemática e tal, mas essa é uma fofoca, né? Tem outras também, tem outras. Qual outra muito boa pra gente saber? Outra que eu gosto muito sobre ele é que, assim, as aulas do Platão era uma aula que era bem pomposa, sabe? Então tinha um banquete e tal, todo mundo bebendo, filosofando. E aí o Diógenes, ele foi contemporâneo, né? Segundo essa lenda. E aí ele teria ouvido um aluno fazer a seguinte pergunta para o Platão. Mestre, diga-me o que é o homem? E aí Platão teria respondido. O homem é um bípede implume. Ou seja, ele anda, né, com as duas pernas e ele não tem pena. Aí Diógenes ouviu essa história, né, e ficou, beleza. Foi até Atenas, ficou andando. Como ele tinha muita credibilidade, ele teria pegado uma galinha lá com um comerciante. Pediu pro comerciante. Peraí, o cara não tinha nada. Não tinha morava nada. num barril com um cachorro, mas ele tinha credibilidade. Mas né? ele tinha o nome dele. Tinha crédito na praça. Aí foi um cara, tem como você me arrumar essa galinha aí? Tem como. Tem como você matar ela? Beleza, matou a galinha, depenou a galinha e Diógenes ficou andando com a galinha pelas ruas de Atenas. Nossa, ele era bem polêmico, apocalíptico, e aí todo mundo né? olhando assim, vai, o que esse caba tá fazendo aí, andando com essa galinha? Aí beleza, ele andando com a galinha, ninguém entendia isso. Ele chegou, onde Platão tava dando aula, abriu a porta e viu todo mundo lá, bebendo, farreando, ouvindo Wesley Safadão, né? Enfim, pegou a galinha, eu juro por Deus, esse é o relato, né, que a gente tem na historiografia da filosofia. Pegou a galinha, mirou nos peitos de Platão e pá, sapecou a galinha nos peitos dele. Aí Platão olhou assim, que diabo é isso? Que negócio foi esse? E aí Diógenes teria respondido, aí está o seu homem, né, o bípede implume. Então, Nossa, ele era muito apocalíptico, né? Ele era apocalíptico, ele era um Estevão Ferreira da vida. Só faltava o WhatsApp mesmo para ele poder mandar os Por que áudios. você acha que ele não é tão famoso quanto Platão e Sócrates? Porque assim... Porque ele era apocalíptico? Não, porque a reflexão de Platão é uma reflexão que é muito sistemática, né? Então, o Platão ele vai ser o primeiro filósofo que vai criar um sistema. Então, ele vai falar sobre ética, ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre arte. Então, a reflexão do Platão ela é uma reflexão que é muito abrangente. Por isso que, na minha opinião, né, lembrando que eu sou um reles mortal, não sou ninguém, né? Um homem, um bípede, sem pluma. Pra mim, Platão foi o maior pensador que já existiu. Pra mim, né? Se os colegas, os pares vão concordar ou não, o problema é deles, né? Mas pra mim, ele foi o maior pensador que já existiu. Mas enfim, tem muitas histórias. Mas você acha que por causa disso, dessa questão dele conseguir... Sim. Eu acho que é porque também a gente tá falando sobre, né, como a filosofia ela busca explicar as coisas, Sim. assim. Aí você acha que é o fato de Platão ter tornado as coisas mais palpáveis, digamos assim. Ai, vamos fazer assim, pensa assim, né? E Diógenes só pegando a galinha, metendo nos peitos dos outros, não... Mas a reflexão do Diógenes eu também acho interessante porque, se você parar pra perceber, é uma reflexão que a gente pode trazer pra nossa vida, né? Então a gente vive uma vida de dificuldades, né? De problemas. E ele fala, olha, você pode encontrar sua felicidade vivendo num mundo que tá em declínio nesse sentido. Então, ele parece ser aquela pessoa, que tem um meme, né? Que é a pessoa que chega de manhã cedo, na segunda-feira, bem feliz pra trabalhar e dizendo, ai, temos que agradecer. Tipo, a positividade tóxica. Aí a positividade tóxica. Eu acho que a gente acabou de descobrir a primeira pessoa primeiro coach, né? Sim, Rapaz, aí Diógenes foi o primeiro coach. Se o pessoal da academia ouvir uma coisa meu amigo, Sério? eu vou ser chutar. Não, eles vão fazer isso não, gente. A gente tem que ter liberdade. Filosofia ensina que a gente tem que ter liberdade de Por concordar favor, professores, e eu não tô discordar. dizendo nada. Liberdade de concordar e discordar com os pares. A filosofia ensina isso. Além de filosofia antiga, você falou filosofia moderna também, né? Quais pontos importantes a gente saber? É a gente entender que a modernidade ela vai ser uma espécie de ruptura com o pensamento medieval, né? Então, enquanto na Idade Média existe um modelo de pensamento teocêntrico, onde todas as explicações passavam pela religião, na modernidade vamos ter essa ruptura porque ocorreu uma série de mudanças, tivemos a Reforma Protestante, tivemos vários questionamentos em relação ao papel da igreja e houve grandes descobertas científicas. E nesse período, essa vai ser a orientação dos filósofos, porque eles viram que a ciência estava trazendo conhecimento, né? E eles começaram a debater. Afinal de contas, de onde vem o conhecimento? Será que o conhecimento vem da razão, né? Vem dos sentidos? E esse é um debate que vai ser praticamente o debate hegemônico do período moderno, essa discussão acerca da origem do conhecimento. E a dica que eu dou para os alunos é que eles conheçam esse contexto histórico, né? Turbulento, como qualquer contexto histórico,
E saiba que a principal discussão que vai nortear o pensamento moderno é a discussão acerca da origem do conhecimento. E que ele saiba o que foi racionalismo e empirismo, né? Então, os racionalistas diziam que o conhecimento vem da razão e os empiristas diziam que o conhecimento vem dos sentidos, né? Da sensibilidade. Ele sabendo isso, dá para ele matar já algumas questões. Você falando e eu pensando assim, como filosofia acaba parecendo muito com ciências, tipo assim, da natureza até mesmo, tipo, uma busca por explicar por que as coisas acontecem como acontecem. Por que você acha que às vezes a gente tem essa visão que são duas coisas tão distantes? Porque, assim, quando a gente vai estudar história, a gente percebe que o saber, ele era uma coisa... Ele era holístico. O que é que eu quero dizer com isso? Significa dizer que o cara que era filósofo, ele era matemático, ele era médico, ele era advogado, porque, de fato, a filosofia... ela é a mãe da ciência, né? Então, todo conhecimento começa... Conhecimento entre aspas, né? Todo conhecimento ocidental começa ali na região da Jônia. Então, se você era filósofo, automaticamente você era matemático, você era físico. Só que lá no século XVI para o século XVII, vai acontecer a Revolução Científica, né? E aí o saber ele vai ser dividido. Então, você vai ter a química, você vai ter a física, você vai ter a biologia. Mas até certo tempo era muito comum, né? Então, vamos pensar, por exemplo, aqui o Pitágoras. Todo mundo aqui passou ódio na escola com aquele teorema de Pitágoras. Nossa, nem fala. Pois é, Pitágoras é filósofo. Ele fez parte ali do período pré-socrático. Ele tentou entender qual era a origem do universo. Para ele eram os números. Ou seja, ele era matemático. Descartes, que eu acabei de mencionar aqui a questão do período moderno. Descartes é um representante do racionalismo. Então ele dizia que o conhecimento começa com a razão. Descartes era matemático. A gente estuda aquele negócio, né, que agora eu não me lembro, porque eu sou de humanas, que é as coordenadas cartesianas. Foi o Descartes que desenvolveu. Tales de Mileto. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, dizia que tudo vem da água. Tales de Mileto criou o Teorema de Tales, que também fazia a gente passar raiva na escola. Ou seja, inicialmente esse vínculo entre filosofia e ciência ele era muito forte mesmo. Você está me dizendo, então, que tudo é culpa da filosofia? A gente tem que aprender matemática? É importante, ajuda, né? Mas não é assim indispensável. Até porque hoje a filosofia contemporânea ela já tem uma abordagem muito mais abrangente, né? Então, ela já trabalha com uma crítica a essa racionalidade, né? Tem muito essa questão de se questionar se de fato essa racionalidade nos tornou melhores. E aí a gente vai ter várias escolas de pensamento que tem essa visão mais crítica, enquanto essa razão dominadora, por assim dizer. Como é que geralmente as questões elas aparecem no Enem? Assim, a gente tá falando dos assuntos, né? Mas as questões costumam ligar, por exemplo, a filosofia antiga com assuntos da atualidade, ou realmente realmente não, filosofia antiga só. Você pode encontrar questões interdisciplinares, né? Então, por exemplo, você pode encontrar um autor de um período falando sobre outro período. Ou você pode encontrar, por exemplo, algum problema contemporâneo e a questão trazer elementos do pensamento antigo. Mas, via de regra, geralmente exige que o aluno conheça os períodos e conheça os pensadores. Então é importante que ele saiba quem foi um Platão, quem foi um Aristóteles, quem foi um Descartes, quem foi um Maquiavel, quem foi um Kant. Porque geralmente a prova do Enem exige que o aluno... Exige que o aluno, de fato, tenha esse domínio de conteúdo, de conceitos, né? Eu já vi também muita gente, por exemplo, usando os assuntos de filosofia, citações dos filósofos. Sim, no Instagram, na bio, né? Sim. Não é nem isso. Eu ia dizer na redação. Repertório. Você foi bem mais longe, eu ia dizer assim. Eu já fiz um julgamento. Repertório. O que você acha? Bom, ruim? Talvez seja mais fácil dar uma escorregada? Olha, inclusive eu trabalho com professor de repertório sociocultural. Né? Aqui na cidade mesmo eu trabalho em alguns cursinhos e geralmente funciona assim, a gente tem um professor de redação e tem um professor da área que traz o repertório. Eu particularmente não acho problemático. Acho que é até interessante, contanto que haja uma pertinência, né? Por exemplo, você não pode também querer pegar um Hobbes que debateu a política e querer aplicar para tudo, que isso acontece bastante, né? Mas se você consegue fazer a citação, se a citação é bem colocada e o tema que aquele pensador debateu casa com o tema da redação, não tem problema nenhum. Então não posso botar só sei que nada sei em todas. Porque também tem até aquela questão, né, das competências, das habilidades, que a redação exige. Então você também não pode jogar uma citação aleatória, ela tem que casar com aquilo que você está de fato debatendo, né? Então você pode usar praticamente qualquer coisa, né, como repertório sociocultural, mas em relação à filosofia eu recomendo que você saiba quem é pelo menos aquele pensador, né? Já passei assim por algumas situações, não sei se eu falo isso. Não sei se eu falo, pode falar. Agora você vai ter que falar. Eu já passei você assim, não pode falar palavras de baixo calão aqui. Eu já passei por algumas situações assim engraçadas
que o aluno, ele citava, né? Ah, esse professor, eu já usei esse filósofo, tá na redação. Aí eu disse, rapaz, eu vou sacanear esse cara, tô fazendo nada. Você já usou esse filósofo? Que massa, cara. Mas me explica quem foi esse cara. Qual o contexto desse cara? A pessoa decorou apenas uma A frase. A pessoa só decorou a frase. Não, Ave Maria. E durante muito tempo as pessoas pensavam que eu era aquele... Como é aquele site que tem no Google? Wikipédia? Não, o pensador.com. Ave Maria, todo mundo... Ei, Samuel, tem como você me arrumar uma frase? Minha mãe faz muito isso comigo. Samuel, tem como você... Moel, ela fala assim, Moel, tem como você me arrumar uma frase? Pra postar no Facebook? Pra postar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Eu digo, mãe... Eu sou professor de filosofia, então, mas você conhece frases? Eu digo, não, eu conheço, mas o meu foco não é esse. Se eu disser temas, você diz frases dos temas? Não. Sou péssimo em decorar frase. Até porque a gente estuda mais o pensamento. Como você quer que os alunos decorem os períodos, decorem os... Decore não, né? Aprendam. Desenvolvam as competências e habilidades. Como é que você quer que os alunos aprendam os períodos, aprendam os pensadores, o que pensam os pensadores, e você não quer decorar uma frase? Eu sou de humanas, então é isso que eu respondo. Eu acho que o pessoal de filosofia gosta de usar isso às vezes como como assim, um argumento. Argumento, sabe? Como uma pessoa de humanas, eu tô falando com propriedade. Ai, não, eu sou de humanas. Sou de humanas, eu uso pra tudo também. Samuel, a gente falou no comecinho falando sobre mitologia. Você acha que o mito da caverna está para a filosofia como o verbo to be está para inglês? Sim, sem dúvidas. Porque, assim, eu não sei se você Mas percebeu... você entendeu o contexto que eu tô falando, né? Tá. Que nós vamos passar a vida inteira estudando, né? Sim. Porque, assim, eu falei que a filosofia ela surgiu como uma espécie de ruptura. Só que veja que eu coloquei o entre aspas. Por quê? Porque, assim, se você pegar os livros didáticos e até mesmo o Enem, ele vai, de fato, partir desse pressuposto. De que você tem a mitologia, né, religião, e aí surge a filosofia. Só que, quando você vai estudando de forma mais profunda, principalmente na academia, você percebe que essa cisão, ela não é tão profunda assim. Por exemplo, Platão que você citou. Beleza, ele tem essa questão da racionalidade. Ele Já tem um repertório. Ele tem essa questão da crítica aos sentidos, com o mito da caverna, mas ele está usando o quê? Um mito. Então, é importante também que o aluno saiba que são dicas para o Enem, mas se você quiser, né, se aprofundar, estudar de forma mais sistemática, aí você vai ver que muito do que você vê na escola, na verdade, não está tão certo assim. Mas pro Enem é isso que basta, né? A gente... Às vezes, eu gosto mais de sociologia do que filosofia, assim. Eu acho que né? todo... Assim, porque, não sei... Inclusive, eu queria fazer faculdade de ciências sociais. Eu não queria fazer filosofia, né? E você foi fazer filosofia... A gente já deu spoiler do fim do podcast, que eu deixo pro fim pra saber da história dos professores. Mas o professor de filosofia, ele tá inquieto. Ele fala... inquieto. Aí eu sou ansioso. Ele é ansioso. Sou ansioso. Por que você foi fazer filosofia? Na verdade, foi assim. Quando eu fazia ensino médio, pasmem, eu queria fazer faculdade de física. Porque assim, eu sempre adorei... Não vou ficar pasma, porque você já falou que matemática, não sei o que. Né? Exige, mas assim, eu sou mediano, né? E assim, eu sempre adorei física, eu adorava entender os fenômenos naturais e eu gostava muito de estudar astronomia, né? O espaço e tal, eu sempre gostei muito. Só que assim, a minha juventude, por assim dizer, minha pré-adolescência, ela foi ali naquele período de 2013 a 2014. Então, aquele inferno político que estava no Brasil, eu vivi. E aí eu fui deslocando, né, meu gosto. Eu fui começando a me interessar mais por humanas. E quando eu menos percebi, eu já não queria mais seguir no campo da física. Eu queria fazer, de fato, ciências sociais. Porque assim, geralmente você estuda, para você poder ser professor de sociologia, você faz a faculdade de ciências sociais. Sim. Que contempla, né, sociologia, ciência política e antropologia. E aí no ensino médio eu adorava sociologia. Eu tinha aula de filosofia, só que não era um professor da área. E como o cara ele era formado em ciências sociais, ele ia puxar a sardinha para a formação dele, né? E eu amava sociologia, adorava aquelas discussões, adorava debater desigualdade social. Eu adorava. Que massa a pessoa ir passar, 40 minutos só fazendo Eu adorava, debates. falando sobre desigualdade social, democracia, cidadania. Eu achava aquilo muito massa, né? E aí, eu fiquei, não, vou terminar o ensino médio, vou fazer ciências sociais. Fiz o Enem, foi uma porcaria no Enem, né? Porque tive déficit. Você é bem jovem, né? Tenho 27. Aí eu fiz o Enem e a minha nota, ela foi ruinzinha, sabe? E aí eu fiquei, putz, cara, eu tirei essa nota e o curso de Ciências Sociais só tem 20 vagas. E se eu não passar? Porque assim, eu coloquei minha nota, eu tava entrando. Primeiro dia, segundo dia, eu tava primeiro dia tava do entrando SISU. de boas. E aí foi subindo, né? O corte, eu fiquei, vala, meu Deus do céu, se esse corte subir e eu não passar na primeira chamada, meu pai vai Já era. acabar com o meu corpo. Porque eu estudei minha vida todinha. Aí eu não passei nem na primeira chamada, isso na minha cabeça, né? Óbvio que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, Sim. na segunda chamada, terceira chamada, enfim. Importante é passar. Importante é passar, né?
Eu, não, rapaz, eu não sei não. E agora, o que é que eu faço? Aí eu me lembrei, não. Muitos daqueles caras que eu estudei eram filósofos, como John Locke, Rousseau. Eu acho que não tem muita diferença, não. Aí beleza, eu vou colocar filosofia. Tinha 40 vagas, né? Coloquei filosofia, passei. Aí quando eu fui olhar o resultado, eu também passava em ciências sociais. Putz. Eu fiquei, putz, Por que que... mais um. Aí eu, tá bom, eu tô aí, vamos matricular, vou estudar um período. Foi o destino que levou. Aí vou estudar um período, tá? Depois eu tranco, né? Depois você transfere, eu né? faço a transferência, né, pra ciências sociais. Aí eu cursei um período, paguei filosofia antiga, achei muito massa. Fiquei, cara, que massa, velho, essa reflexão aqui. Tirou notas boas? Tirei notas boas, né? Tirei notas boas. A primeira não, a primeira eu levei uma pancada, porque assim, a gente sai do ensino médio pensando que é o cara. Você chega na faculdade e você dá de cara. Putz. Mas aí, né, depois da pancada eu melhorei. E eles não vão ficar mais um período, né? Beleza, ficar mais um período, fiz o segundo período, paguei ética. Eu acho que o primeiro período da faculdade deve ser, assim, realmente a prova de fogo, pra saber se você vai... Se você vai ficar. A primeira prova de resistência E eu do gostei. reality. E eu gostei, e aí eu fui pro segundo período. Fui pro segundo período, estudei ética. Fiquei, cara, isso é muito massa. Não, vou ficar mais um período. Fui ficando, quando vi, já tava fazendo mestrado na área, trabalhando já há 6 anos. E tô aí. Nossa, se você tava trabalhando 6 anos, você começou a lecionar com 20 anos? Porque assim, eu entrei mesmo na escola através do PIBID, né? Que são projetos que existem na universidade. Eu tô na sala de aula mesmo desde 2017, eu acho. Mas como professor efetivo desde 2019. Então eu tô indo pro meu quinto, sexto ano, né? Já de docência. Como é que foi pra você, bem jovem, entrando na sala dela, fazendo a garotada estudar filosofia? Rapaz, foi muito desafiador, né? Porque assim, eu comecei muito novo, né? Eu nem era formado quando eu comecei a dar aula. Porque veio a necessidade, né? Então, assim, menino do interior, né? Eu pegava ônibus todo santo dia. Meu pai também teve alguns problemas de saúde, né? E aí eu fiquei, então, fazer alguma coisa. Apareceu uma oportunidade. Você sabe dar aula de história? Sei. Nem sabia. Quando você bota no currículo que você sabe falar inglês intermediário. Aí eu comecei como história, né? Dei aula de história durante uns 3 anos. Até que depois apareceu a oportunidade para filosofia, quer dizer, ainda no mesmo ano. E aí, né, eu fui seguindo. Mas assim, foi muito desafiador porque já existia meio que um preconceito, né? De que era uma aula chata, ou de que você podia falar qualquer coisa que é filosofia. Eu falei, não, filosofia é coisa séria. Mas assim, né? Eu acho que assim, eu consigo me dar bem, não sei se é por causa da minha personalidade, né? Eu sou muito brincalhão, gosto de fazer piada, gosto de fazer brincadeira. Eu sou muito, assim, elétrico, né? Como você tá percebendo, então... Não, mas foi desafiador. Tô achando você... Um Buda, né? E faz um. só... Então, assim, é mais desafiador no sentido de fazer com que eles vejam relevância daquilo. Porque é uma coisa que eu tento fazer muito nas minhas aulas. Porque eu tento ser um professor que eu não tive. Também não vou ser ingrato, eu tive mestres magníficos, né? Nossa, eu acho que esse vai virar o nome do podcast, porque é a segunda vez que falam isso aqui. Né? Então assim, eu tive professores fantásticos, que são modelos até hoje, né, pra minha prática, mas eu sempre quis ser um professor que eu não tive, sabe? Aquele professor mais do rock, porque assim, como eu sou de interior, então essa cultura mais ligada a esse estilo que eu curto de música não é tão frequente. Eu disse, não, eu quero ser aquele professor dos games, que gosta de falar de videogame, que gosta de falar de futebol mesmo, que gosta de falar de rock e tal. Ou seja, eu tento ser aquilo que eu não tive, né? Como é que você fala de filosofia usando rock? Por exemplo, hoje eu dei uma aula lá lá na primeira série, né? Em uma escola que eu trabalho. Pode citar o nome da escola? Pode ou não? Pode não, né? Melhor não, né? Acho que não. Eu entendo, né? E aí o tema era filosofia medieval. E a gente tava debatendo a questão da existência de Deus. E aí eu trouxe um filósofo chamado Agostinho, né? Que vai falar sobre a questão da fé e da razão. E aí sempre eu gosto de terminar a aula, eu não gosto de fazer eu não gosto de definir nada, sabe? Eu sempre gosto de deixar aberto. E aí eu peguei Bem filosofia, né? Assim, eu explico, ó, tá aqui. O que o cara pensou é isso aqui. Você tem que saber isso aqui pro Enem. Mas a sua opinião, a minha opinião já é outra história. Eu sempre gosto de destacar isso. Aí eu disse, galera, pra poder exemplificar isso, eu vou trazer aqui uma música. Aí coloquei uma música de rock, né, da banda Black Sabbath. O nome da música é God is Dead. Que é justamente o cara refletindo sobre isso. Será que Deus existe, né? Será que não passa de um conto de fadas? Eu quero que Deus exista. Ou seja, uma pessoa com um conflito existencial, ou seja, meti filosofia, meti rock. Como é que faz com game e filosofia? Games e filosofia? Depende muito do jogo, né? Por exemplo, teve uma época que teve um jogo que ele estava muito em ascensão, que foi o Among Us, né? E o Among Us ele trabalhava muito com aquela questão do impostor. Sim. E aí eu trazia aquela situação para os meninos quando eu ia debater ética, né? Imagine que você fosse invisível. Você faria tudo que você quer fazer? Tipo assim, né? Pensar o seguinte...
Será que a gente só faz o que é certo porque existem leis, existem regras? Se você fosse invisível, você seria ético? E aí eu fui trazendo a Among Us, a questão, né, da paranoia e etc. Né? Foi bem bacana. Realmente você é um professor pop, né? Eu tento, né? Às vezes eu acho que eu sou muito conteudista, sabe? Eu tenho esse... Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, porque assim, na minha opinião... É a minha opinião, né? Não sou ninguém. Tudo é na minha opinião. Eu penso assim, eu penso que o professor, ele tem... Obviamente que ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Também não pode ser um quadrado, mas eu acho que ele tem que ter conteúdo. Então, pra mim, um cara, olha, se eu vou dar aula de filosofia, eu tenho que saber filosofia. Eu penso assim, né? Mas, né? Enfim. Mas você já deu aula de história sem ser professor de história? Mas eu tive que estudar muito, viu? Ave Maria. Eu comecei a estudar, comprei livros da área, conversava com colegas. Mas aí, depois que eu entrei na minha área, eu falei, não quero mais história. Assim, gosto muito de história, é um hobby, estudo por prazer, mas a minha área é essa. Samuel, às vezes a gente gosta muito de filosofia, só que, por exemplo, você pega um material de filosofia, é uma linguagem muito densa, difícil, sabe? E assim, a gente consegue realmente, para ler sobre filosofia, eu tenho que me acostumar com isso ou a gente consegue achar outros conteúdos com uma linguagem mais acessível? Essa é também uma dificuldade que eu tenho, né? Porque às vezes os meninos falam que na minha explicação eu tô falando de boas, eles conseguem entender. Mas quando eles vão pro texto, eles têm dificuldade. É porque lá né? no texto tem de boas. Não tem, né? Porque assim, eu falo morro, tapa e areia, eu falo expressões locais, eu trago situações da vida deles e tal. Por exemplo, eu tava falando sobre a questão do amor em Platão, né? Debati com os meninos. Eu falei de Chifre, falei de Eduardo Costa, falei de Anitta, de Luísa Sonza, ou seja, eu tento trazer essas situações para poder, né, a aula ter um significado. Mas assim, se você, de fato, quiser estudar filosofia, você tem que se acostumar com essa leitura mais densa, né? Porque é isso. Ok, você pode encontrar um texto introdutório, né? Mas, via de regra, é tenso. Você não acha que, às vezes, essa linguagem acaba distanciando mais? Sim, eu acho. Tanto que, assim, é uma faca de dois gumes, né? É importante que tenha essa linguagem para a gente poder, de fato, ter um pensamento mais sistemático. Até porque qualquer coisa não é filosofia. Uma pessoa fala uma besteira, eu tô filosofando. Não, você tá falando besteira. Né? Acontece muito isso no interior. Tem um bebo lá, não sei o que, esse bebo tá falando tal coisa. Ele é um filósofo. Não, ele é um bêbado. Ele não é filósofo. Mas, assim, é importante que você tenha essa rigidez para você poder ter um pensamento mais complexo, mas também é importante que você faça esse conteúdo de forma mais acessível. É o que eu tento fazer, né? Tentar tornar aquele conteúdo mais palatável, por assim dizer. O moleque lê aquilo e entender de boas, mas se você quiser se aprofundar, não tem pra onde correr, não. E é difícil, viu? Ave Maria. Tem que se acostumar com essa linguagem. Eu tava na faculdade, eu li um livro que foi a única vez que eu li um livro que eu fiquei com vontade de chorar. A Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant. Eu não entendia porcaria nenhuma. Nada. Eu li ali aquilo e fiquei, meu Deus do céu, eu sou muito burro. Cara, eu não gosto de ler coisas que eu me sinto burra. Se for pra me sentir burra, eu não vou ler um negócio. Pois alguns filósofos são assim, viu? Um Hegel da vida, um Heidegger, Ave Maria. Você vai lendo e você fica, pai, será que eu sou alfabetizado mesmo? Às vezes você não fica se perguntando assim, eu acho que esses caras não sabiam de nada e estão inventando tudo. Então, às vezes sim, tipo, estão inventando só pra fazer a gente se sentir idiota. Sim, né? Às vezes sim, mas quando você vai de fato estudar, você vê que tem uma reflexão ali que é bem interessante. Mas de vez em quando a gente fica com aquele que, né? De dúvida, rapaz. Será que esse cara não tá viajando aqui? Eu tô tentando descobrir a roda. Acontece, né? Mas a gente costuma falar, né, que filosofia é sempre uma viagem. Inclusive, a gente usa a palavra filosofia como um sinônimo, assim, de viagem. Né? Você tá viajando, você tá filosofando. De forma irônica, né? Você tá filosofando e tal. Eu também faço isso muitas vezes, né? A gente falou bastante sobre filosofia no Enem e no estudo, né, assim, mas eu acho que é uma disciplina que ultrapassa isso, é importante pra nossa vida, né, pra nossa formação enquanto pessoa, enquanto ser que faz parte de uma sociedade. Como é que você vê essa relação, assim, e passa isso pros seus alunos, pra gente entender, não, eu preciso estudar filosofia, né, e conhecer os conceitos e os filósofos pra ter uma boa nota na escola, pra passar no Enem, mas isso também vai ser importante no meu futuro, na minha construção enquanto pessoa. Sim. Eu sempre tento mostrar isso pra eles, né? Eu tento mostrar pra eles que muito do que a gente tem hoje em sociedade é fruto da atividade filosófica. Então, por exemplo, quando eu estou explicando os contratualistas que falam sobre a origem do Estado. Gente, o Estado, a sociedade, o que a gente vive. Que a gente precisa... Tá aqui, esses caras pensaram nisso. É assim que funciona. Montesquieu, por exemplo, falou sobre o espírito das leis, um livro dele.
ele defendeu a tese da divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que é o que a gente tem que a hoje. gente tem hoje. A própria Constituição Federal, que tem aqueles direitos inalienáveis, né? Direito à vida, à liberdade, foi pensado pelo John Locke. Então eu sempre tento mostrar para os alunos que a filosofia ela tem a sua relevância para a sociedade, porque muito do que a gente tem hoje em termos de sociedade veio com a atividade filosófica, né? Então a própria ciência, como eu falei, Sim. né? Então quando o homem olha para o universo e tenta explicar aquilo de forma racional, já é uma contribuição da filosofia. Cara, quantos nomes de filósofos você sabe? Rapaz, é um bocado, viu? Às vezes os meninos perguntam, sabe como é que você decora, por exemplo, o nome de Nietzsche, né? Que é um filósofo alemão. Eu falo, rapaz, eu coloco às vezes uns... Nietzsche, porque a escrita é bem... É bem difícil. Eu digo, rapaz, eu uso Só passou mapas um tempão mentais, né? chamando Nietzsche. Nietzsche, né? Nietzsche. Aí o Nietzsche, eu falo, rapaz, eu faço o seguinte, eu fico Nietzsche, pera ainda, N-I-E-T. Aí N-I-E-T, Nietzsche. Aí eu sempre faço o contrário, pera ainda. O Z vem por último, aí Z, aí depois vem o S, depois vem o C. Porque na ordem alfabética, né, é C, né, S, Z. Aí eu inverto isso e eu sempre acerto. Aí bota Nietzsche. Z, aí H é Nietzsche. Pronto, fechou. Nietzsche. Um nome tão simples pra escrever um negócio. Eu uso esse mapa. Pra escrever uma filosofia, pra escrever. É, porque assim, a gente escreve tanto no quadro e acaba decorando, né? Então, Heidegger, Hegel, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nossa, já disse. Platão, Aristóteles, Já Tomás de disse uns Aquino, 80 aí. um bocado, né? A gente decora. Porque assim, eu estudei isso, né? Você chamaria um filho seu de Nietzsche? Jamais, Deus me livre. Deus me livre. Mas Ele um vai gato sofrer bullying. seria legal. Tipo, se você botasse o nome de... Você tem pets? Tenho dois. Só que eles não Mas têm eles nome não chamam filósofo. Nietzsche não, né? Não. Inclusive os meninos perguntaram, Samuel, o nome do seu gato é Qual é o nome? Sócrates? Eu falei, não, é Tadeu. Tadeu o nome dele. Tá, e do outro? A outra é Olga. Você tem uma grande oportunidade de chamar um de Platão de Sócrates. Platão Se você, de Sócrates, né? você já pensou como você seria um professor massa, sendo um professor de filosofia que tem dois gatos que se chamam um Platão e outro Sócrates? Só que eu achei que ia ser muito clichê. Eu disse, não, melhor nomezinho Não, mas normal. ia ser incrível. Eu acho que você lá. tem que adotar mais dois gatos e colocar os Não, nomes. Deus me livre. Os dois já não trabalham demais. Ave Maria. É isso ou você ter filhos e botar o nome de Platão e Sócrates? Eu acho melhor os gatos. Não, se eu tiver filho, eu já falei pra minha companheira que o nome dele vai ser Heitor, se for homem, né? Heitor. Porque eu acho muito bonito esse nome, Heitor. Príncipe Só de porque é Troia. bonito. Não, tem a questão da guerra de Troia e tal, Príncipe de Troia, mas eu acho bonito. Uma pessoa passa a vida toda estudando filosofia pra botar um negócio de história no nome do filho. Pois é. E o sobrenome seria Zidane, por causa daquele jogador que eu gosto muito. Aí Heitor Zidane. O nome é árabe. Cara, né? tipo assim, a pessoa faz quantos anos de filosofia? 4 anos? É, 4 anos. 4 anos de filosofia, passa 6 anos dando aula pra colocar um sobrenome do filho de um jogador de mas futebol. Heitor é bonito, né? Eu acho que Platão tá assim, ó. E eu se gosto, remoendo. eu gosto muito de futebol, porque assim, geralmente as pessoas têm aquele preconceito, né? Ah, você é filósofo e tal. Você gosta de música clássica? Gosto de ouvir um Chopin, um Beethoven, mas eu também gosto. Ou de música aí, um grafitão, oculto e tal. Não sei porque, sabe, cria esse preconceito elitista. Sim. Não, meu irmão, eu sou daqui de Apodi, eu sou filho de Francisco, né? Seu Francisco Dona Olidália. Então, eu sou reflexo da minha cultura. Acho que a vida é equilíbrio também, né? Aí eu gosto saber. muito de futebol. Cresci, né, ouvindo meu pai falar de futebol, torcendo pra time, então não tem como, né, a gente escapar disso. Mas no fim das contas é tudo filosofia, né? Em parte, né? Pensar. Na minha opinião, que ele falou. Na minha opinião. Não, até mesmo esse entendimento, assim, Ai, tem coisas realmente, como você falou, a gente tá falando de ler, né? Sim, assim, sim. Ai, não, os livros têm realmente coisas que têm Sim. conteúdos mais densos. Mas é de você também saber caminhar nos espaços, né? De saber quando usar a filosofia de uma forma Sim. mais, né, assim, difícil e de quando simplificar as coisas. Né? É questão de equilíbrio mesmo, né? Como você falou, a questão de jogo de cintura e tal, né? Mas é isso, né? A gente vai levando e tal. E eu vou tentando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Sei que eu erro muito, né? Como qualquer pessoa. Devo acertar de vez em Porque quando. na filosofia. Não, mas é isso, né? Mas é isso. Mas a galera tem esse preconceito. E tal. Samuel, você tem uma filosofia própria? Eu fui lá, o quê, menino? Você tem uma filosofia Eu própria? falo, não tenho não, porque quem tem filosofia própria aí é um Sartre da vida, um Heidegger. Eu sou apenas um professor de filosofia. Tô de boa, né? Quero pagar meus boletos, assistir meu jogo de futebol. E é isso. E dá aula de E é isso, dá minha filosofia. aula. Eu tô feliz demais. Samuel, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Queria agradecer demais a sua eu que presença. E por tão legal essa nossa conversa. Eu vou deixar um desafio aí pro pessoal que vai acompanhar o podcast, que é contar quantos filósofos você citou Vixe, Maria. durante todo o nosso podcast. Pô,
Né? Vamos deixar aí o desafio. Se você conseguir isso, com certeza você vai conseguir tirar uma boa nota no Enem. E eu queria que você, né, se despedisse do pessoal e também deixasse aí a sua mensagem de apoio para todos nós que vamos fazer a prova do Enem. As primeiras provas, o primeiro dia de prova já é Ciências Humanas, né? Então, deixa aí a sua mensagem. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer à TCM, né, a você, né, e a todos vocês que fazem aqui parte do programa pelo convite. E assim, a mensagem que eu daria para o pessoal, né, que vai fazer essa prova é tentar tomar mais cuidado com essa questão da saúde mental, né? Porque assim, já fez a revisão, né? Vai tentar agora se relaxar um pouquinho, vai tentar procurar atividades prazerosas, né? Tente colocar na cabeça que você já passou pelo pior, né? Você praticamente já enfrentou um ano com muito conteúdo, com muita aula. E eu acho que a dica que, assim, eu acho que a palavra que resumiria bem a minha mensagem é a palavra resiliência, né? Então, você já passou, né? Por tudo que você passou. Você já chegou onde você chegou. Por que parar agora? Então, aí com calma, né? Aí por passos e reconhecer que o que é guardado, né, já lhe pertence, é seu. Né? Se você se preparou, se você se dedicou, se você revisou o conteúdo, pode ter certeza. Se tem uma coisa que eu vi na minha vida, é que aquela pessoa que se dedica, que se estuda, aquele estudo sempre vai ter uma serventia. Sempre. Você disse que não tem uma filosofia de vida, mas eu acho que a gente encontrou essa filosofia aí. Professor, foi um prazer estar com você. Muito obrigada por topar participar de todo o nosso projeto do Nota 10, do nosso podcast Nota 1000. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de filosofar mais. Eu também. E que você tenha mais 2 gatinhos chamados Sócrates e Platão. Pra Deus ficar... me livre. Deus me livre. Até Ave Maria. Se você soubesse o boneco que esses gatos fazem lá em casa. Jesus, o boneco é muito engraçado, um filósofo falando boneco. É boneco, né? O fuá, a fuleiragem, botando né? Boneco. Obrigada, Samuel. Obrigada a você que nos acompanhou também. Se você está curtindo o nosso podcast, o Nota 1000, bem como os nossos vídeos no canal Nota 10, deixa aí o seu like, comenta, fala com a gente também no Instagram, @Nota10TCM. Eu volto em breve com mais Nota 1000 para vocês. Tchau! Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.